Olá, pessoal. Boa noite. Vamos chegando na sala. Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho do que eu faço, que é o pós-vendas. E, em paralelo, falar um pouquinho de política. Legal. A Marina já entrou. Boa noite, Marina. Boa noite, Denise. Legal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar mais um minutinho só para o restante do pessoal ir entrando aí. Boa noite, Luana. Legal. O áudio tá bacana? Tranquilo? Legal. Nosso bate-papo de hoje para falar um pouquinho do que eu faço no meu dia a dia, que é o pós-vendas. Né? E aí você pode estar se perguntando o que é pós-vendas. E teria aí horas de live aí, é um assunto que eu adoro, é um assunto, enfim, é o que eu faço de melhor, é a profissão que eu me dediquei nesses últimos 15 anos aí, pelo menos. Antes de começar a falar com vocês, eu gostaria de fazer um convite a vocês entrarem no site do Novo, conhecer o Novo um pouquinho melhor. Vou até fixar um comentário aqui, ó. Tá aí, ó, o site do Novo, tá também aí a página do Instagram do Novo de Guarulhos, né? E também tá a minha página embaixo. Então venham conhecer um pouquinho mais do Partido Novo, né, das suas ideias, dos seus princípios, dos seus valores. O site é sensacional, tem tudo para quem quer conhecer um pouquinho mais a fundo aí do que é liberalismo, do que defende o Partido Novo, tá lá no site. E qualquer dúvida, pode contar com a gente aqui também. Meu nome é Rafael Pinter, sou um dos 12 pré-candidatos a vereador em Guarulhos, pelo Partido Novo. Tem outros 11 colegas, alguns deles assistindo aí com a gente, como eu já notei a Denise, talvez deve ter mais alguém que ainda não comentou. E é isso aí. A gente precisa de gente da gente, a gente precisa de gente honesta, de gente que arregaça as mangas, de gente que vai para cima e faz acontecer aí para poder mudar a história. Tirei o comentário aqui, mais para frente eu coloco de novo aí para ficar fixado aqui embaixo os dados aí para a gente acessar a página do Novo. Bacana? Vamos lá. Como eu disse, meu nome é Rafael Pinter, eu sou pós-graduado em Psicologia e Coaching, pós-graduando em Administração Pública, né? Sou profissional, sou gerente de pós-vendas em uma concessionária da marca Renault. Já passei por outras marcas também, Fiat, Volkswagen, tive uma passagem pela Peugeot. Já trabalhei em algumas regiões diferentes do país, já trabalhei em São Luís do Maranhão, já trabalhei em Brasília, né, São Paulo, no ABC, e em Guarulhos por pouco tempo. Em Guarulhos, por incrível que pareça, eu trabalhei apenas 2 anos, né, e sempre no ramo de concessionária automotiva e como gerente de pós-vendas. Bacana? E a minha principal formação, eu até brinquei numa entrevista junto com a Marina no mês passado, é na FABABA. E aí você me pergunta, poxa, Rafael, o que é essa FABABA? É a faculdade da barriga no balcão, né? Só estando lá no dia a dia, só estando olho com olho no cliente ali, entendendo o que o cliente deseja, o que o cliente almeja, né? Para você poder fazer um bom trabalho e acabar melhorando a reputação da marca, acabar melhorando, né, os indicadores de venda, que é consequência de um bom relacionamento. Eu costumo falar que vendas é prometer resultados. Então, olha que interessante. Então, se cada um aqui que está assistindo essa live agora deve estar se lembrando aí de algum episódio e que ou vendeu algo ou que comprou algo. E vender é prometer resultados, é prometer atingir a sua satisfação. Vender é prometer te encantar, atender uma necessidade sua. Vender é prometer resolver um problema que você tenha. E o pós-vendas vem de encontro, é o complemento, que é o garantir os resultados. Então, se vendas promete resultados, o pós-vendas está lá para garantir que eles sejam atingidos. Né? E aí você pode estar me perguntando, poxa, Rafael, o que isso tem a ver com política?
Eu, sinceramente, acho que tem tudo a ver com política, porque algo que eu não noto é um trabalho semelhante ao de pós-vendas de grandes marcas. Não só montadoras, mas grandes supermercados, todo tipo de indústria aí tem um departamento de pós-vendas. Na política é um pouco diferente. Aliás, outro dia eu vi um meme, infelizmente, né, até que verdade, estava lá que os vereadores, em grande parte, parece, né, episódio do The Walking Dead, e a cada 4 anos ressuscitam e vão para a rua, vão ouvir as pessoas, entre aspas, vão conversar com as pessoas, né? E, então é algo que não acontece, ou algo que acontece na indústria, né, na iniciativa privada, não acontece na política, e deveria acontecer. E olha só, agora eu não estou falando de nenhum partido em específico, estou falando do político em si, estou falando da pessoa, né? Então, que vai para a rua pedir votos e que depois, por 4 anos, geralmente ficam escondidos dentro de seus gabinetes, ou no máximo dentro ali de suas bolhas, né, tirando uma foto ou outra. Poxa, e o pós-vendas? Né, uma das premissas do pós-vendas, uma das métricas do pós-vendas é a experiência do cliente. Então, fui fazer uma viagem com a minha esposa, né, na semana passada, e uma das coisas que mais me encantou, poxa, foi um bilhetinho com um bombom na hora que eu cheguei no local. Olha só que interessante. Tinha um bilhetinho, né, simples, e um chocolatinho. Aí você fala, poxa, olha a diferença, olha a atenção, olha a preocupação com a experiência do cliente, né? Outra coisa que eu costumo dizer é que carinho antes é interesse. Então, seria fácil para essa empresa que eu contratei me mandar o bilhetinho antes, perguntar se está tudo bem, me mandar mensagem, me mandar e-mail. O difícil é o depois. O difícil é o durante, né? A pessoa, poxa, tá tudo bem, Rafael? Deu tudo certo? Precisa de alguma coisa? Né? E é disso que eu sinto falta na política. Né? Esse ano teremos eleições, o primeiro turno em 15 de novembro, e o que eu sinto falta é o 16 de novembro. Será que vai ter alguém perguntando alguma coisa, falando alguma coisa? Não sei, eu espero que sim. Eu espero que a nossa realidade mude. Então, jornada do cliente, eu gostaria de ler uma passagem aqui para vocês. Uma boa experiência do cliente significa que a experiência do indivíduo durante todos os pontos de contato corresponde à expectativa do indivíduo. Rafael, explica um pouquinho melhor isso. Então, satisfação, ou o que eu chamo de momento verdade também, é a percepção dividido aí pela expectativa. Então, a expectativa do sujeito está aqui. Se foi entregue isso daqui, opa, é maior do que o que foi prometido, é maior do que o que estava esperando. Pô, legal, o momento verdade é bom. A satisfação, no caso das empresas, a satisfação do cliente. No caso do cidadão, né, não só o cidadão guarulhense, o cidadão como um todo, no caso de cada brasileiro, tá a satisfação com o seu político. Que depois da eleição ele foi lá, ele foi ouvir, ele foi conversar, ele foi dar espaço, né, para o diálogo, para a comunicação. Um outro KPI, um outro indicador, né, de todo pós-vendas é pesquisa de satisfação. E aí cada empresa dá um nome diferente, tem, né, uma sopa de letrinhas aí infinita sobre esse tema, mas todas desejam a mesma coisa, que é entender qual que é o grau de satisfação, né, do cliente. E em cima disso, né, dependendo de cada tipo de pergunta, de cada tipo de observação, é o poder trabalhar. Então, olha só, eu faço uma pesquisa de satisfação porque eu quero ouvir o cliente, eu quero ouvir o que ele pensa, eu quero ouvir o que ele está achando da minha atuação, né? E eu recebi inúmeras pesquisas por esses dias porque as pessoas querem saber qual que é a nossa intenção de voto. Elas não querem saber qual que é o problema do nosso bairro, ou qual que é a nossa dor, ou qual que é a experiência do cliente, ou no caso aqui, falando um paralelo com política, qual que é a experiência do cidadão.
E depois, nos próximos 4 anos, não tem mais pesquisa, né? Diagrama de Pareto. Não vou entrar profundo nesse tema, que é algo que eu também adoro, sou fascinado. Imagina que em cima dessa pesquisa de satisfação, você tem lá inúmeras tabulações. Cada cliente insatisfeito deixou uma verbalização explicando por que ele não gostou, né? Ou do prazo da entrega, ou do preço, ou da qualidade do produto, ou do peso, do tamanho, enfim. E o que é esse diagrama de Pareto? Você vai classificar o tipo de reclamação e aí você vai atacar, vai colocar o seu foco em resolver a maior dor do cliente. E aí você já consegue mudar a curva de satisfação lá na frente. Não adianta tentar ser genérico, tentar resolver tudo ao mesmo tempo, que ninguém consegue, nem as empresas, nem os políticos. Mas é interessante você medir, você ouvir, para entender qual que é a principal dor daquele bairro, qual que é a principal dor, né, daquela região, daquela cidade. E aí, em cima disso, você trabalha as suas métricas para resolver uma de cada vez. E aí você vem da maior para menor. Imagina um gráfico de colunas, né? Você elencou a verbalização do cliente, do cidadão, do munícipe, e aí você vai em cima disso. Todas as pessoas ou empresas que eu vejo que tentam atacar em todas as áreas não prosperam. Eu não vi ainda uma farmácia que venda trator. Eu não vi ainda um supermercado que venda carros. Eu não vi ainda, né, um hospital que venda roupa. Talvez tenha, não sei, eu desconheço. Porque cada um deve focar naquilo que ele conhece de melhor. Cada um deve focar naquilo que ele pode falar com propriedade. E assim também é na política. Então, o político deve ouvir, né, e criar lá o seu gráfico, a sua métrica, e em cima disso poder trabalhar para poder melhorar. Deixa eu ver aqui o que o Thiago comentou. Olha que interessante. Ó, toda empresa que respeita o seu consumidor faz o pós-vendas. Excelente tema. Qual é o cliente do vereador? O eleitor. É isso mesmo, Thiago. O cliente, e o Thiago é um dos pré-candidatos também à vereança de Guarulhos, domina um tema diferente do tema que eu domino, né? E olha que interessante, as nossas ideias muitas vezes se completam. E isso, aí eu posso falar um pouquinho do Partido Novo, isso você não vai encontrar em nenhum outro partido. 2 pré-candidatos à mesma cadeira, trabalhando junto com o mesmo intuito. Né? Então, voltando, uma outra coisa que eu gostaria de dividir com vocês, e eu prometo, né, ficar dentro aí de aproximadamente 30 minutos aí, essa apresentaçãozinha, esse nosso bate-papo, né, e quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar, fiquem à vontade. É a espiral da confiança. Então, vou fazer um paralelo, vou falar da iniciativa privada, e vocês vão imaginando até onde vai ser a espiral da confiança, também com os vereadores, né, que é o cargo político aí mais próximo da população, é o cargo de entrada, vai na política, digamos assim, é quem deveria estar mais próximo, pelo menos. Então, na espiral da confiança, você começa com um produto de alta qualidade, aí você vem excelência dos serviços, clientes bem atendidos, seriedade, reputação, retorno dos seus clientes e indicações espontâneas. Então, olha só, de novo, um produto de alta qualidade, e aí imagine então um funil. Excelência dos serviços, cliente bem atendido, seriedade, reputação, retorno dos clientes e indicações espontâneas. E na política? Até onde vai esse funil? Talvez no produto de alta qualidade já para por aí. Né? E aí, falando um pouquinho do Rafael Pinter e dos 11 colegas pré-candidatos também, estamos estudando e debruçando em cima de lives e conhecimento e mais conhecimento para buscar capacitação para sentar numa cadeira. Será que todos são assim? Será que todos vão querer entregar produtos de alta qualidade? Excelência dos serviços. Será que todos os políticos realmente têm isso como missão, como valor, entregar excelência nos serviços?
entregar uma boa fiscalização, né, uma boa administração, uma boa cobrança. Ricardo Meirelles tem um lema que eu acho bem interessante, que ele coloca lá, sem medo de fiscalizar. Olha só que sensacional. Será que todos eles realmente não têm medo de fiscalizar? Né, vamos lá, vamos ver aqui o que a Marina comentou. No caso dos produtos que esse cliente compra, não são só os serviços públicos, educação, saúde, transporte e segurança. Os produtos que esse cliente eleitor também precisa lembrar são os deveres e direitos dentro do que o vendedor político nos prometeu. Sim, sim, Marina. E outra coisa que eu ia falar só lá no finalzinho, mas já vou dividir com vocês agora, é se todo mundo lembra no vereador que votou em 2016. Desse vereador, não precisa comentar aqui, né? Até porque o voto é secreto, mas desse vereador que você votou, quantas vezes você buscou ligar para ele? Ou você buscou uma visita no gabinete, ou mandou um e-mail? Essa é a nossa parte como cidadão. Agora vem a parte do político. Quantas vezes ele fez o pós-vendas? Bateu na sua porta, ou teve algum assessor, alguém da equipe dele, batendo na sua porta para te ouvir? Não só mandar cartinha de feliz aniversário, que quando muito é o que eles fazem com dinheiro público, de forma geral, e eu fico extremamente aborrecido. Só, peraí, né, ele está preocupado mais com a reeleição do que com entregar o trabalho de verdade. A Denise comentou um negócio bem interessante aqui, ó. Para qualquer função tem que ter capacitação, estudar sempre. Denise, um antigo diretor que eu tive em uma das empresas que eu passei, ele me falava que capacitação é mais ou menos como andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Né? Então, imagina que a vida é uma eterna subida. Se você parar de pedalar, cai. Continuando lá no funil. Clientes bem atendidos, o cidadão sendo bem atendido. Poxa, será? Olha só, não chegamos nem na metade do funil ainda, e eu tenho certeza que você já deve estar se perguntando, né, se tem algum político que chega nesse nível. Seriedade e reputação. Aí eu nem vou mais adiante, aí que tá aí, né, os diversos escândalos que temos por todos os lados aí. Fazendo uma pesquisa, né, sobre esse tema, até para poder buscar resumir, sintetizar um pouco do que eu sei, um pouco do meu trabalho, um pouco do meu conhecimento com vocês, eu vi uma frase que eu achei sensacional. Inove ou evapore. Olha que fantástico. Seja diferente, faça acontecer, ou evapore, ou não tem futuro. E a gente, o cidadão de bem, deve fazer isso, ser assim também na política. Poxa, peraí, por que eu vou reeleger, ok? Isso para qualquer cargo público, para que eu vou reeleger ele se nesses 4 anos ele não inovou, ele fez mais do mesmo, ele não ouviu, ele prometeu e não cumpriu, ou se cumpriu, como cumpriu, né? Porque não é fazer as coisas, né, de qualquer forma. A Helena colocou aqui, concordo plenamente. É isso aí, Helena. É isso aí. A gente deve sempre buscar a evolução. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês, e aí vale também para quem é empreendedor, é gerente de alguma empresa, diretor, funcionário público, enfim. Estar confortável com o seu negócio é muito, muito perigoso. As coisas acontecem no meio da aflição, no meio do movimento. Não quando está tudo calmo. Então, se você tem o seu negócio, se você tem a sua empresa, né, poxa, tá confortável, faça acontecer. A hora de começar a pedalar é agora. Né? Não pare de pedalar, porque senão é perigoso. Senão pode vir uma situação mais desconfortável à frente. Vamos lá. Estamos vivendo uma era de clientes, parecem muitas vezes eternamente insatisfeitos. Então, alguns anos atrás, a exigência era o quê? Foco no produto. Depois, produto e preço. Depois, produto, preço e qualidade.
É ou não é? E aí vem as etapas: produto, preço, qualidade, serviço, aí agrega marca, depois valor agregado, depois relacionamento, e não estamos contentes, queremos cada vez mais, é ou não é? Responsabilidade social, valor agregado, não está muito mais do que simplesmente o preço, né, ou o produto. Com os políticos, por que a gente deixa acontecer as coisas da forma como estão acontecendo? E eu não falo só de Guarulhos, falo como um todo. Poxa, se erramos, se de repente, né, escorregamos aí na escolha, por que a gente não observa como foi, né, o nosso critério de escolha para mudar da próxima vez? Por que a gente não coloca uma peneira um pouquinho mais apurada aí, um funil mais apurado para decidir o nosso voto? Isso independente do candidato ou do partido, né, ou divisão que você possa ter. Coloque tudo na peneira. Será que ele faz campanha com dinheiro dele, dinheiro de doação, dinheiro de vaquinha eleitoral, ou será que ele faz com dinheiro público? Será que ele está estudando para se esforçar, está fazendo, né, algo do tipo para saber fazer, né, para saber ser um vereador, um prefeito, um secretário ou algo do tipo? Ou será que ele só está aí estreitando laços de amizade para poder conseguir chegar lá? Essa é a provocação que eu gostaria de fazer para vocês. A gente está caminhando aí para 20h20, ainda tenho 10 minutinhos aí. Vamos lá, algo que eu gosto de falar sempre nas reuniões com a minha equipe, e eu aprendi isso num treinamento em uma multinacional alemã, né? Então, foi na Volkswagen do Brasil. Eu conheci uma sigla simples, que serve para todas as áreas da nossa vida. Um tripé básico. Chá. C-H-A. Você fala, poxa, Rafa, o que é esse chá aí que a gente deve tomar? C, conhecimento. H, habilidade. E A, atitude. Tire um dos três e não para de pé, não se sustenta. Se você tirar o conhecimento e ter só habilidade e atitude, não vai ficar em pé. Porque não adianta você ter vontade, né, e se você não conhece do que você está falando. Se você coloca conhecimento e coloca habilidade e não tem atitude, dá no mesmo. Eu vejo alguns políticos aí de diversos partidos que têm conhecimento, têm habilidade, só que não têm atitude. Talvez por um interesse particular, talvez porque, né, tá preso aí, né, a algum tipo de ameaça ou chantagem, mas ele tem conhecimento e tem habilidade, mas falta atitude. E se eu só tenho conhecimento e atitude, mas eu não tenho habilidade, também não dá. Então devemos investir nesse pilar, nesse tripé: conhecimento, habilidade e atitude. Deixa eu ver o que a Helena colocou aqui. Vamos dividir com todo mundo. Precisamos ter vereadores, gestores, líderes de fato. Concordo com você, Helena. Experientes profissionalmente, que queiram sim fazer um bom trabalho e dar continuidade, sendo deputados, senadores, prefeitos. Não digo honesto, porque honestidade é valor, obrigação, e não uma qualidade como se coloca atualmente. Exatamente. Exatamente, Helena. Você falou algo que eu lembrei de um dono de concessionária que eu já passei, que numa certa vez, teve um fornecedor e aí tinha mudado a diretoria da empresa, ele estava com medo de parar de fornecer. Esse fornecedor, ele chegou e deixou em cima da minha mesa um cheque de 20 mil reais, e isso tem 8 anos já, 7, 8 anos. 20 mil reais. E aí era bem superior ao meu salário, né? Eu peguei o cheque, não hesitei, subi na sala do presidente da empresa, chamei o diretor e falei, olha, tá aqui, fulano de tal, da empresa tal, esteve aqui e entregou isso aqui. Tá na sua mão. Ele olhou para mim e ele falou assim, Rafael, você fez muito bem, você tomou a atitude certa, né? Orientou a trocar o fornecedor. E ele me disse uma coisa, ele falou assim, olha, eu acho que eu não devo te dar os parabéns, porque isso é obrigação.
Mas hoje em dia a gente vive num mundo tão conturbado, tão de ponta cabeça, que quando alguém toma uma atitude dessa, é de ficar espantado. Dá vontade realmente de dar os parabéns. E não é por aí. É o que a Helena falou, né? Honestidade é valor, é obrigação, é intrínseco do ser humano. Tem que ser seu, né? De casa. Vamos lá, uma outra sopinha de letrinhas aí que eu gosto é o ahá, né? Ahá, né? E aí vocês vão lembrar disso amanhã aí, a hora que cada um tiver na sua empresa aí, na sua sala, no seu escritório, no seu home office. Poxa, o que é isso? Atitude, humor e ação. Olha que bacana. De novo um tripé, né? Para poder parar em pé aqui, não tem jeito, precisa do tripé. Você precisa ter atitude. E o humor que eu falo não é o ser engraçado, né? O ser leviano. O humor que eu falo é você ter aquela leveza no ser, você tá pronto para ouvir, você tá pronto para sentir a dor, você atender com um sorriso. Uma vez eu estive numa palestra e para começar, e eu era uma das primeiras pessoas nas fileiras, e o palestrante desceu do palco com o microfone na mão, foi até onde eu estava sentado, por coincidência fui eu sorteado nesse dia, logo eu que sou um tanto quanto tímido, parou, olhou bem nos meus olhos, e todo mundo olhava nós dois, e de repente ele sorriu. E a hora que ele sorriu, eu comecei a sorrir junto com ele, eu que estava tenso, eu não sabia o que ele ia fazer, o que ele ia perguntar, eu sorri junto com ele. E aí ele virou para todo mundo e falou, olhem pessoal, o poder do sorriso. Então, é esse humor que eu estou falando. É mesmo você tratando de um assunto sério, você pode tratar assim com uma leveza, você pode tratar com um sorriso e conseguir agregar muito mais valor ao que você tem que fazer. E a ação é agir conforme o que você diz, né? As suas ações, né, os seus atos têm que corresponder àquilo que você fala que faz. Na teoria, a gente vê todos os políticos, por exemplo, de novo trazendo para a classe política, prometendo ou falando que são isso ou que são aquilo, enfim. Mas e na prática? E a ação? É isso que acontece? É assim que flui? Nem sempre. Equilíbrio e alinhamento dos 3 verbos do sucesso. Então, pela terceira vez, eu vou falar de um outro tripé e agora são os 3 verbos do sucesso. Nesse meio tempo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, viu? Não é uma palestra, é um bate-papo. Então, vamos aos 3 verbos do sucesso. Ser, dever e querer. Então, vamos lá. Ser é competência. Dever é consciência. E querer, comprometimento. Eu quero fazer. Né? Eu penso assim, eu tenho essa consciência. Então, ser, dever e querer. Em cima desse tripé, poxa, junto com o chá, junto com o ahá, não tem jeito. Eu não sei qual que é a sua profissão, eu não sei com o que você trabalha, mas esse é o segredo do sucesso. É assim que você vai chegar lá. Eu tive uma experiência há poucos dias atrás. Eu promovi um rapaz, né, dentro de uma função, ele fazia uma coisa, eu trouxe ele por atendimento público, e eu fui dar um puxãozinho de orelha ali, reservado na minha sala, para falar para ele colocar foco, e ele me disse, ele falou, eu estou em foco. E aí eu, opa, de fato, ele tem foco, só que ele está com o foco na coisa errada. Para ser um bom gestor, para ser um bom administrador, e, consequentemente, ser um bom político, é preciso ter foco, sim, mas foco no foco do cliente. Foco no foco do cidadão. Quando você põe foco no foco do cidadão, é porque você está sentindo a dor dele, você está enxergando a situação pelo ângulo dele, você está tentando calçar o sapato dele. Você fala, opa, peraí, agora eu entendo porque você pensa dessa forma. Agora eu entendo porque você está falando isso. Ou porque está chateado, ou porque está aborrecido. Na iniciativa privada, é preciso ter foco no foco do cliente. Né? Falando um pouquinho aí, que foi a experiência mais recente que eu tive, passei um final de semana
né, numa viagem curta aqui no sul de Minas, e a pessoa que trabalhou, que fez, né, a venda do pacote de serviços para mim, ela estava com foco no meu foco. Ela quis entender o que eu queria, como eu queria. Né? Então, poxa, o Rafael quer descansar, ou ele quer ir para um lugar agitado, o que ele quer fazer? Ele quer se concentrar, ele vai estudar? Aí, com foco no foco do cliente, você consegue oferecer o produto certo. Com foco no foco do cidadão, no foco do munícipe, no foco daquela pessoa do seu bairro. Aí você consegue entender a real necessidade da população. Marina comentou aqui, ó. Ter empatia, né? Exatamente, Marina. É ter empatia. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E aí, com empatia, a gente consegue ir longe. Para finalizar, eu gostaria, né, de repetir algumas perguntas que eu fiz para vocês ao longo desse bate-papo, né, ao longo dessa live, que é: você se lembra do vereador que você votou em 2016? Quantas vezes você entrou em contato com ele? Dessas, quantas vezes ele te retornou? Pois é. Então não dá para ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se você também errou em eleições passadas, como eu errei, vamos fazer diferente dessa vez. Esse é o ano da gente conseguir mudar a nossa realidade. Né? E antes de finalizar, gostaria de falar de novo com vocês aqui. Entrem no site do Partido Novo, novo.org.br. Né? O Instagram do Novo Guarulhos, né, é Novo SP Guarulhos. E aí, se quiser conhecer um pouquinho mais aí do que eu penso, tá lá minhas redes sociais também, né? Tem o meu Facebook, Rafael Pinter, e a página Rafael Pinter Group. No Instagram também você consegue me encontrar lá, Rafael Pinter Group. Legal, pessoal? É isso. Deixa eu ver o que a Helena comentou aqui antes de me despedir de vocês. Sou bancária e minha avaliação é 50% referente à satisfação do cliente. Eu voto, não entrega, demito. Exatamente. É isso aí, Helena. Então, a gente precisa fazer diferente. Né? E a Marina colocou aqui, vamos fazer tudo novo. Legal, é isso aí, Marina. Se você, quem que já é meu amigo lá no Facebook, se olhar postagens minhas antigas, é até uma coincidência, costumo colocar muitas vezes lá Feliz Dia Novo, desde 2010, 2011, e coincidência ou não, eu não conhecia o Partido Novo, né? Estava nascendo no mesmo período ali o Partido Novo. Pessoal, em respeito ao combinado, prometi meia hora, se passaram 32 minutos. Eu quero agradecer a todos pela audiência. Quem não pôde assistir ao vivo, está assistindo aí depois na gravação, pode comentar. Eu prometo responder os comentários aí, responder a alguma pergunta que cada um tenha. Ok, pessoal? Obrigado, um abraço bem forte e até a próxima. Boa noite.